O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou uma busca e apreensão na casa do ativista Ricardo Roque, conhecido por organizar tomataços. Na ordem expedida no chamado inquérito de Toffoli, Alexandre de Moraes manda o Departamento de Polícia Federal proceder à busca e apreensão de armas de fogo em poder do ativista. O ministro ordena ainda que o cumprimento do mandado seja comunicado imediatamente a ele. Pelas redes sociais, o ativista confirmou a busca, dizendo: "O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na minha casa fazer busca e apreensão de arma de fogo." Roque relatou que nunca teve arma de fogo. Ele também compartilhou a famosa citação: "A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer." A busca e apreensão foi realizada 2 dias antes da data marcada para o julgamento em que o STF decidirá sobre as prisões após condenação em segunda instância. Roque já foi alvo de outras medidas cautelares no bojo do mesmo inquérito de Toffoli, tendo sido proibido de se aproximar de ministros do Supremo Tribunal Federal. O inquérito sigiloso corre no Supremo Tribunal Federal sem a participação do Ministério Público. Muito esperado esse dia aí, né, Carla? Boa noite para você. Exatamente isso, William. Um julgamento muito importante nos aguardando aí na próxima quinta-feira. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. São 3 ações que vão tratar deste tema, inclusive essas ações, elas já tinham sido pautadas aí na pauta de julgamentos do plenário em abril deste ano, mas naquela época o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, aceitou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma das autoras dessas ações, para suspender então o julgamento naquela data. E hoje então o presidente do STF marcou para quinta-feira a discussão aí que trata sobre se condenados, após a confirmação dessa condenação na segunda instância, podem já ir presos. Mas olha só, essa não é uma discussão muito recente aqui no STF, não. O plenário já discutiu esse tema em outras ocasiões e era mais ou menos assim. Em 2009, de 2009, o STF já tinha esse entendimento de que as pessoas condenadas poderiam ser presas aí após a confirmação na segunda instância. Em 2009, mudou o entendimento e o Supremo passou a decidir que esses casos só poderiam ser condenados e presos após essa condenação quando houvesse aí o trânsito julgado. O que é isso? Quando não cabe, então, mais recursos contestando, ou seja, questionando essas condenações. Esse entendimento prevaleceu até 2016. Em 2016, nós tivemos outro julgamento aqui no plenário do STF que reavaliou e redefiniu. O plenário, então, passou a definir que os condenados após segunda instância já poderiam ser presos imediatamente, independente de ter recursos aí ainda pendentes em outras instâncias. E aí, recorrendo da segunda instância, a pessoa ela vai para o Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, depois negado, pode recorrer aqui ao Supremo Tribunal Federal. Então, foi em 2016, quando nós começamos a receber aqui, o plenário começou a receber, então, ações. 2 ações, como eu já disse, uma é da OAB, uma outra é do Partido Patriota. Essas 2 ações entraram aqui no Supremo ainda em 2016. E aí, no ano passado, nós tivemos o Partido Comunista do Brasil apresentando essa terceira ação, questionando esses pontos. Esses 3 autores, de uma forma mais geral, para a gente explicar o que eles dizem. Eles dizem que o Código de Processo Penal diz que as pessoas condenadas, os condenados, só podem ser presos após se esgotarem aí todos os recursos. Eles também dizem que isso está previsto na Constituição brasileira, dizendo que ninguém pode ser preso antes de que haja todos os recursos aí findados, ou seja, finalizados em todas as instâncias. Essa discussão importante de repercussão em todo o país volta na próxima quinta-feira. O relator das 3 ações é o ministro Marco Aurélio. E olha, o Brasil registrou queda na criminalidade no primeiro semestre deste ano. Ricardo Ferraz tem os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Os dados mostram redução em todos os tipos de crimes monitorados pelo Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. No primeiro semestre desse ano, em relação ao ano passado, os roubos à instituição financeira, os bancos, caíram 40,9%. Roubo de carga, 25,7%.
A violência contra a pessoa também apresentou redução. O roubo seguido de morte caiu 23,8% e os homicídios 22,1%. Os casos de estupro apresentaram redução de 12%, o que foi muito comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo. Seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada, escreveu o presidente. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública esteve em São Paulo e atribuiu os bons resultados ao maior rigor no combate à criminalidade e à maior integração entre as forças de segurança. Sérgio Moro assinou acordos aqui na capital. O acordo vai proporcionar melhorias no sistema penitenciário, implementar ações para prevenir roubo de cargas e crimes cibernéticos. No evento, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, o ministro Sérgio Moro falou da aliança estratégica entre os setores público e privado. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas. Se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado. Por enquanto, trata-se de um protocolo de intenções, mas estão previstos parcerias público-privadas para a construção de penitenciárias, treinamento e combate de policiais para crimes cibernéticos e compartilhamento de informações para auxiliar o combate ao roubo de cargas e implementar medidas de rastreabilidade de produtos. O ministro Sérgio Moro destacou que as parcerias público-privadas para a administração e construção de novos presídios devem incluir a possibilidade dos detentos trabalharem. O acordo firmado entre a Fiesp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública inclui a capacitação dos detentos e egressos do sistema prisional pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Sérgio Moro também destacou as ações e programas do Ministério da Justiça e Segurança Pública com foco no combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. O enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios, não é? Torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos. O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov. Ela está no Palácio da Alvorada. Bom dia, Dani. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa liberação foi anunciada pelo Ministério da Economia. São 7 bilhões 270 milhões de reais que estavam contingenciados no orçamento da União de 2019. Desse valor, 5 bilhões serão destinados ao Poder Executivo e cerca de 146 milhões de reais serão destinados, liberados aos outros poderes. E essa liberação só foi possível graças à realização do leilão de petróleo e gás na última semana e também da expectativa do leilão do pré-sal, que está agendado para o dia 6 de novembro. E logo cedo, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, junto com sua equipe de ministros, ele acompanhou a cerimônia de hasteamento da bandeira, a troca da bandeira aqui na frente do Palácio da Alvorada. Antes de acompanhar essa cerimônia, ele conversou rapidamente com alguns estudantes, algumas crianças de uma escola pública do Distrito Federal, que estavam aqui também para participar dessa cerimônia. Depois ele seguiu junto com os ministros para dentro do Palácio da Alvorada, onde está reunido neste momento naquela reunião do Conselho de Governo que ocorre com certa regularidade, né, Renata? E que os ministros trazem ao presidente os temas prioritários de cada pasta. À tarde, a agenda do presidente Jair Bolsonaro continua no Palácio do Planalto, mas nós vamos saber os detalhes lá do Planalto com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Daniele, bom dia a todos. Então, depois dessa agenda da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa à tarde, às 2 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, de um encontro com o presidente da Engie Brasil, que é uma empresa que atua na geração e transmissão de energia. Devem participar desse encontro também os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Logo na sequência, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E às 5 da tarde, também no Palácio do Planalto, está marcada aí uma
solenidade para a concessão do 13º salário do Bolsa Família. E neste mesmo evento está previsto também o anúncio da liberação de novos recursos para o Hospital Santo Antônio, que é gerido pela Associação Obras Sociais Irmanduce em Salvador. E por falar em Bolsa Família, o governo está enviando avisos para as famílias que receberam esse benefício indevidamente. Elas terão que devolver esse dinheiro. Mais detalhes aí na reportagem de Cleide Lopes. Cristiane tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora nessa casa simples com as crianças e o marido que é flanelinha. Ela conta que para receber os R$ 690 do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia e os com idade escolar estão em sala de aula. O benefício é muito importante para a família. Eu pago aluguel, troco o gás, o que sobra a gente compra coisa para dentro de casa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, assim como a família de Cristiane, o governo fez um pente fino para detectar irregularidades nos benefícios. Agora está convocando mais de 5 mil beneficiários a devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania. Caso os recursos não sejam devolvidos, elas serão inscritas no cadastro de devedores. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Mas está lá, todo mundo que precisa está recebendo. O que nós precisamos é aumentar o número de pessoas empregadas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que tenham renda própria. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.